Saudações pessoal, tudo bem? Bom, mais um dia de jornada, hoje é o quarto dia, a gente vai falar dos arcanos 7, 8 e 9, né? O carro, a justiça e o eremita. Então, para a gente começar, antes da gente começar na verdade, eu vou falar um pouco sobre a jornada em si, né? Muitas pessoas me perguntaram no PV se existe um herói, um único herói durante a jornada que a gente se identifica, tá? Como eu falei no primeiro dia, a jornada ela tem como intenção mostrar aonde a gente está no caminho, tá? E cada período da nossa existência a gente tem um herói para se identificar. Então significa que a gente vai passar por essa jornada e dependendo da onde, de qual estágio a gente está em nossas vidas, nós vamos nos identificar com mais de um herói, né? Com mais de um arcano. Então a gente pode estar no arcano vai do louco, no outro mês no arcano do carro, outro mês no arcano da lua, por exemplo, né, que é a ilusão. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, isso varia muito, tá? Não tem nenhum arcano fixo, nenhum herói fixo. A nossa jornada, sim, é o que a gente o que a gente propõe nessa vivência é fazer com que a gente enxergue qual é a nossa jornada, qual é o nosso objetivo aqui nesse mundo, tá? Mas os heróis vão mudando conforme a gente vai agregando conhecimento, conforme a gente vai agregando experiências, né? Conhecendo novas pessoas, né? Novos locais e assim por diante, tá? Então, o arcano 7, o carro, é quando o herói sai de casa, né? Ele teve a educação, ele teve os seus pais, né? O pai celestial, a mãe celestial, e depois dessa educação, da escola, né? Da religião que ele vai vivenciar, né? Ou religiões, né? Ou não, isso depende, é claro, de cada pessoa, né? Às vezes a pessoa tem uma religião que vem já da família, mas as escolhas dele vão preparando ele para que ele saia de casa em algum momento. Então chega um momento que ele vai sair de casa, que é o carro, que é tudo que acontece é muito rápido, né? O carro é movimento, ele já tem um controle de suas emoções, já sabe onde quer chegar, né? Tanto que o carro tem as duas figuras, os dois cavalos, indicando os dois caminhos, né? Esse yin yang da vida, hora a gente toma um sentido, hora a gente toma outro, mas ele tem as rédeas da situação, tá? O carro, ele parece muito com a liteira, né? Do tarô egípcio a gente vê a liteira que é aquelas acomodações onde o imperador ficava e duas pessoas, né, ou quatro pessoas levavam o imperador para todo lado, né? A gente vê aqui o carro como sentido de carruagem, né? E os cavalos é que levam, tá? Então essa viagem, ele começa a perceber que ele pode seguir caminho através do seu conhecimento, da sua vontade, com as rédeas da situação. Ele não pode perder, né? Tanto que o cetro do poder, né, a coroa que diz que ele é o imperador, ele é o que, na verdade, tem um consentimento do poder dele, porém ele não pode perder as rédeas da situação, senão ele deixa o carro, né, o carro passa por cima de outras pessoas. Então existem pessoas que, em algum momento, para querer conquistar as coisas, vão passar por cima de pessoas, situações, então você tem que ter o equilíbrio, tá? Isso que significa as duas figuras aqui embaixo. Então o momento que ele sai, né? O momento que ele vai viajar, o momento que ele vai sair de casa, vai fazer uma escolha para se casar, o momento que ele vai realmente em busca do emprego, em busca de outras atividades, tá? Não só ele como o herói, né, em específico, quando sai da família, mas nós também em algum momento, depois de adultos, em qualquer momento, como eu falei, em qualquer momento da viagem, a gente tem uma escolha para fazer, né, um caminho a se tomar. Isso acontece praticamente todos os dias, e são escolhas que a gente tem que ter as rédeas da situação, né, para não perder o controle e saber exatamente onde a gente quer chegar. Depois vem a justiça, que é a maturidade, né? Ação depois de fazer as escolhas, pesar o que você fez, né? A justiça
ela é uma mulher, né, representando pela figura feminina, perdão, e a justiça, ela tem a espada e a balança, né? A espada é a punição, a balança é o pesar de todas as consequências, né, de tudo que a gente faz. Então a gente tem que colocar na balança, né? Então o fiel da balança, que se fala muito, né? Deus é fiel, né? O fiel da balança é como se fosse o universo. Então o equilíbrio de tudo que a gente fala, o equilíbrio de tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com maturidade. Então chegou a hora do herói ter a maturidade e saber como se portar, né? Como se portar diante das leis, tanto universais como as leis aqui na Terra, a lei de um país, as leis de um país, as leis de um estado. Então ele tem que saber até onde ele pode chegar, onde vai o livre-arbítrio dele, né? Na verdade. Então ele tem que saber se ele infringir essas leis, ele vai ter a punição, porque a justiça ela é imparcial. Ela vai punir aquilo que você precisa, aonde você precisa ser punido, e vai te dar vantagens, né, de acordo com as suas obras. Então a justiça é esse equilíbrio, tá? E ela tem a representação, o elmo dela tem um terceiro, como se fosse um terceiro olho, que ela enxerga além da matéria, né? Então esse enxergar, né? A gente vê a vestimenta dela que tem um equilíbrio, né, entre as cores vermelho e azul, sabedoria e atividade. Então você tem esse equilíbrio. Você também tem que ter consentimento desse equilíbrio para definir o que você quer na sua vida e como você quer, né? Respeitando as pessoas, respeitando as leis de um país, como eu falei, para que você tenha essa maturidade espiritual. Depois de adquirir a maturidade, o conhecimento, a gente vê o eremita. O eremita é aquele momento em que você se afasta para se interiorizar, ou seja, para você conhecer a si mesmo. Aquele momento que você fica um pouco afastado de todo mundo, né? Da família, de amigos, e pensa na vida, né? Pensa o que eu vou fazer, eu tenho esse conhecimento, como que eu posso colocar em prática. Muitas vezes acontece com os adolescentes, né? Que ficam presos, trancados nos quartos, né? Porque eles ficam pensando como que isso está acontecendo, o que está acontecendo com eles, na verdade, que é uma transição, né? Mas muitas vezes o eremita, ele é o ancião dos dias, né? É o planeta Saturno, é aquele que tem a sabedoria, tem todo o tempo, né? O Saturno é considerado também o planeta do tempo, né? Mas ele fica afastado, né, de tudo. Ele tem que ficar afastado com o manto da sabedoria dele. Então ele se volta ao passado, né? A túnica dele, a touca dele é o mesmo gorro do louco, né? Que significa que ele vai viajar também. Ele tem um conhecimento nessa túnica, é o conhecimento que ele tem, que é um conhecimento instintivo, e a luz do conhecimento iluminando o caminho. A lanterna significa a luz do conhecimento que ele teve durante todo esse tempo. Mas esse conhecimento não é externo, né? Diferente do louco que quer viajar, que quer se aventurar, o eremita ele quer para si mesmo. É o momento de enxergar a si próprio, né? Aquele momento que você pensa, aonde eu cheguei, o que eu sou, para onde eu vou, né? O que eu vou deixar para os meus filhos, os meus entes, o que eu estou fazendo na minha vida de errado, o que eu já fiz, o que eu aprendi, como eu posso auxiliar as pessoas. Então esse momento de, de estar ali em si mesmo, né? O manto dele que cobre praticamente esse manto azul, é o da sabedoria, né? Indica a sabedoria que vai cobrir ele, e ele tem o cajado, que a certeza que ele está seguindo o caminho certo, né? A luz a lanterna indica o caminho, né? A lanterna que sempre tem uma representação de luz, né? De guia realmente para ele. E esse guia, na verdade, não é uma viagem externa, é uma viagem interna, tá? Como eu falei, diferente do louco que quer, né, se aventurar, viajar, conhecer novos lugares, ele não. Ele vai fazer essa viagem interna, tá? Uma viagem dentro de si mesmo. E ele vai ter amparo espiritual para isso, né? Então, se você está no momento do eremita, né,
depois que a gente fizer os cálculos, se você está no momento do eremita, é um bom momento para já ir pensando no que você quer fazer, aonde você quer chegar, né? Porque a gente tem uma jornada. A gente iniciou essa jornada desde que a gente nasceu. E aonde você está agora? Né? Se você está no momento do eremita, você fala, eu tenho que pensar, refletir no que eu vou fazer na minha vida, o que eu vou fazer daqui em diante. Então esse momento, eu acredito que seja chegou em bom momento, né, para você absorver esses conhecimentos, né, ver o que você já passou, qual o conhecimento que você teve, mas não fique nesse momento para sempre, né? Uma hora você vai ter que voltar. Então o eremita, ele tem essa vantagem, né, de enxergar a si mesmo, porém você tem que viver no mundo, né, com as outras pessoas, que nós somos co-criadores. Então todo mundo está aqui para aprender, mas a gente precisa um do outro, né? Não ficar isolado como um yogi na montanha, meditando. Isso não vai resolver nada, não vai influenciar em nada a sua encarnação, né? Você está perdendo uma oportunidade de aprendizado, tá bom? Então, pessoal, essa é a mensagem de hoje, os 3 arcanos. Espero que vocês estejam anotando tudo, né? E já vão anotando qual herói que vocês já estão se identificando, né? Em qual momento que vocês estão, para a gente prosseguir, né? Para a gente discutir um pouco sobre isso lá nos grupos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos, até logo.